Oi, gente, meu nome é Ana Beatriz e hoje nós estamos aqui no Pode Poderá. E hoje a nossa convidada especial é nada mais nada menos que a minha mãe, ela é candidata a vereadora de Salvador. E hoje eu fiz algumas perguntinhas pra ela e é isso, bora lá. Primeira pergunta, quem é Indaiane Abad e o que a motivou a entrar na política? Indaiane Abad é enfermeira de formação, né? Com mais de 17 anos de experiência. Eu fui moradora da Rua Nova da Engomadeira por 22 anos, depois morei em Cajazeiras, onde eu casei, tive a minha primogênita, né? E a minha carreira foi de muita construção, muita experiência, vivenciando realmente as necessidades mais urgentes da comunidade, né? Estando na assistência nesse tempo todo também. Mas na gestão foi onde eu ganhei uma experiência muito grande para que eu pudesse perceber que as mudanças reais que a gente quer realmente para a nossa comunidade, elas passariam, acima de tudo, pelo campo da política. E é justamente por isso, e esse senso de coletividade que eu já tinha e já trazia em mim, que me motivou a ingressar no campo da política e realmente mergulhar de cabeça no que eu acredito, defender as bandeiras que eu acredito, que é justamente da minha categoria profissional, de mulheres. É isso. Essa é a Indaiane Abad. Deve ter sido bem difícil essa trajetória. Foi difícil, de fato foi, porque esse percorrer de 17 anos foi um despertar, né? E um despertar doloroso, porque a profissão ela enfrentou diversas dificuldades, como enfrenta até hoje. Perceber na comunidade que a gente tem falta de recursos, que a gente precisa realmente de uma saúde que seja mais efetiva e humana. E me encontrar com tudo isso fez com que isso me mobilizasse mais ainda e me levasse justamente para o campo da política. E hoje eu estou aqui para poder fazer valer a voz dentro da Câmara, lutando pelo que eu acredito. E agora vamos para a nossa segunda pergunta. Quais são as suas principais bandeiras como candidata a vereadora de Salvador? Eu comecei até falando um pouquinho, mas para ficar mais claro, a minha bandeira sou mulher, né? E eu não poderia deixar nunca de levantar a bandeira da mulher, né? A gente está aí vivendo uma situação onde a violência de gênero ela é muito grande, onde a gente precisa de mecanismos mais efetivos de pessoas que vão fazer esse combate à violência de gênero. A gente sabe que quando uma mulher ela sofre uma violência, não sofre só ela, mas uma família inteira. E é por isso que é uma bandeira que eu carrego realmente, porque eu acredito muito que a gente pode fazer a diferença. Somos a maioria, né? A maioria da população brasileira, a maioria da população baiana é de mulheres. E nesse local de mulher negra e empoderada, né? A ideia é que a gente vá fazer essa defesa lá na Câmara. Além da bandeira feminina, da bandeira da mulher, que eu levanto, eu ainda trago a bandeira da minha categoria profissional. Eu, como enfermeira, nesses anos todos de formação e sempre dialogando, eu vi que é uma profissão que ela tem um valor enorme, mas e é enorme também, a maior categoria da área da saúde, mas que a gente ainda não é organizado. E nós precisamos nos organizar, né? Enquanto categoria, porque gritar na ponta ela é importante, a gente precisa da mobilização da ponta, mas para além da mobilização da ponta, a gente precisa saber onde é o nosso lugar de mobilizar. O nosso lugar de mobilizar é na política, o nosso lugar de fazer valer o que a gente precisa para a nossa categoria é justamente no espaço político. Então, justamente por isso, a bandeira que eu levanto é a bandeira da valorização da minha categoria. Eu sei que a gente passa, e a saúde como um todo também, a necessidade da valorização dos profissionais, né? A gente luta para poder salvar vidas. Não tem nada mais nobre do que salvar vidas. E é justamente por isso, e pensando nessa categoria que é uma das minhas bandeiras. Eu tenho até um projeto, que é um projeto justamente para poder valorizar o profissional que ele acaba de formar, né? Imagine você, né? Você ainda é muito jovem, então você, quando chegar na sua formação, na sua carreira, você investe nela e você pensar que você precisa sair para o mercado de trabalho com a garantia de emprego. E o projeto que tenho é justamente baseado na minha experiência, em perceber o número de profissionais que formam e não conseguem ingressar no mercado de trabalho. Então, o projeto Centro de Cuidado que eu construí, baseado na minha experiência e no que eu vinha conversando nas rodas de conversa dentro do hospital,
Ele visa justamente você vai ficar recebendo uma espécie de bolsa de auxílio, né? Até porque a formação da área de saúde é um direito que deve ser, é uma coisa que deve ser alavancada dentro do SUS, a ordenação de mão de obra. E a ideia é que ele fique 6 meses aprendendo, se capacitando mais quando sai, mas 6 meses dentro da rede, e depois sai com a certificação de 1 ano de experiência, ou seja, a tão sonhada experiência de 1 ano, que impede muitas vezes ele ingressar no mercado de trabalho. E nesse meio tempo, eu tenho certeza que isso vai favorecer milhares de profissionais que estão aí, principalmente técnicos de enfermagem, e que precisam realmente deste apoio, desta mão, que esteja ali valorizando todo um trabalho e um percurso que ele fez. Outras bandeiras que eu tenho também envolvem a inclusão, né? A gente tem que trabalhar a inclusão social. Tem um projeto também que eu incluo. A gente sabe que as mães, né, de crianças que têm transtorno do espectro autista, ela precisa de um ambiente, quando vai na emergência, que seja todo preparado para essa clientela. E, infelizmente, a gente não tem um ambiente sensorial, o que acaba agitando muitas vezes. E o profissional que está lá também na ponta, muitas vezes, ele não está preparado para esse atendimento. Então, o projeto ele visa que as emergências elas estejam todas preparadas e adequadas sensorialmente para atender as crianças com TEA, o que vai ser um grande avanço para a gente também e outras políticas de inclusão. Então, a minha bandeira é a bandeira justamente do social, do comunitário, do bem comum, e fazer com que a gente tenha uma valorização de tudo isso, principalmente na área da saúde. Daiane, falando, né, sobre esse assunto, por que a saúde pública é uma prioridade em sua campanha? Bom, a saúde pública ela é uma prioridade na minha campanha porque eu sou uma apaixonada pelo SUS, né? Desde quando eu formei, que eu atuo dentro da rede pública. Também já atuei em rede privada, mas o SUS é minha paixão. A saúde pública, ela é atravessada pela falta de recursos, né? E uma falta de financiamento nas suas estruturas. Financiamento também para poder capacitar melhor essas equipes de saúde que lá estão para atender melhor a nossa comunidade. E é justamente por isso que a saúde pública é o meu foco, porque eu acredito muito que se a gente melhorar os recursos, o financiamento, a gente vai poder ofertar uma saúde pública mais eficiente para a nossa comunidade e mais humana também. Daiane, a enfermagem é uma profissão essencial para a saúde, correto? E agora, como você pretende apoiar essa categoria? Bom, Beatriz, o apoio a essa categoria, ela vem justamente nessa força, nessa valorização, em trazer projetos que favoreçam a capacitação, que favoreçam o primeiro emprego dessa categoria que está aí, é uma categoria grande, vasta, e que traga essa valorização, né, que a gente tão sonha, tão fala, mas que é preciso que hajam pessoas na Câmara de vereadores, de deputados, que esteja lá no Senado e que vá levantar essa bandeira. Porque quando eu vou fazer uma votação dentro de uma lei que seja colocada, como a gente teve agora mais recentemente, tanto do piso quanto que do dimensionamento da profissão, e também das 30 horas, né, que é uma luta na nossa categoria também. Então, a gente precisa de pessoas lá que vá fazer com que esse projeto ele seja a pauta do dia, que esse projeto ele vá realmente para a mesa de discussão. E se eu não tenho interesse nesse projeto, porque de repente eu não sou da área, eu não vou levar esse projeto à pauta. Ele vai ficando, e não vai ser o mais importante. É justamente por isso que a gente precisa colocar, e somos uma categoria maior da área de saúde, colocar profissionais lá que vá discutir projetos que sejam importantes para a nossa categoria. Como você pretende fortalecer a participação das mulheres na política e na sociedade? É uma outra bandeira também, como eu falei, as mulheres, a gente precisa, para fortalecê-las, a gente precisa dar a elas, muitas delas têm uma condição de não ter uma profissão, né? Isso quando a gente fala, por exemplo, do feminicídio, não seria nem uma profissão, mas um trabalho, um emprego. Muitas mulheres não têm um trabalho, um emprego, e isso impacta diretamente na sua condição de vida. Porque uma vez que essa mulher ela está ali submetida a viver com um parceiro, uma parceira,
porque ela não tem renda e é ele que vai custear tudo dela, ela acaba se submetendo a determinadas situações porque ela depende dele financeiramente. Muitas vezes também essa mulher ela tem uma dependência que não é financeira, mas é uma dependência emocional. Então, o fortalecimento delas vai ser da criação de espaços onde ela possa ter esse atendimento, né? Onde a mulher ela tem esse atendimento mais ampliado, um atendimento de apoio psicológico, de apoio para ela, para que ela tenha um trabalho, para que esse trabalho forneça a ela uma renda e ela consiga ter a tão sonhada autonomia. Fora isso, a gente tem que trazer nesses espaços de associações de bairro diálogos com mulheres para que elas se sintam mais empoderadas e participando cada vez mais da política. Então, o incentivo dela para que elas participem da discussão da pauta do dia da nossa cidade será extremamente importante para que a gente tenha a defesa dessas mulheres nesses espaços. Então, dessa maneira, trazendo nos espaços onde existem as associações de bairro a oportunidade de trabalho, trazendo para essas mulheres espaço onde ela possa fazer uma discussão sobre a mulher, sobre o que é importante para a mulher, empreendedorismo feminino, e trazer também, fortalecer o apoio para ela psicológico também. De que maneira as suas propostas vão impactar a vida dos soteropolitanos? Eu acredito que a vida dos soteropolitanos serão impactadas, sem dúvidas, porque quando a gente fala de saúde, quando a gente fala da bandeira da saúde, da defesa da saúde, a gente está falando do nosso bem maior. Se eu perguntar aqui para você agora, o que é mais importante para você? É o dinheiro ou é a saúde? Você vai me dizer que é o quê? A saúde. Então, eu vou estar defendendo e lutando uma bandeira que é justamente que envolve a saúde e o bem-estar. Sem saúde, eu não consigo ir para o trabalho, eu não consigo ter emprego, eu não consigo ter renda. Se a saúde não estiver bem, se ela não estiver indo bem, eu não consigo desenvolver minhas atividades diárias. Então, lutando por uma saúde mais digna, com certeza, eu vou impactar na vida de milhares de soteropolitanos. Agora, né, falando sobre como você avalia a atual situação da saúde em Salvador. Bom, a saúde em Salvador, ela está precisando realmente de que a gente esteja lá para poder fiscalizar a atenção primária, né? Então, a saúde em Salvador, ela carece de investimento em recursos, de infraestrutura. A gente percebe que a gente tem uma cobertura de atenção básica que ainda é a pior de toda a Bahia. Se você for olhar o caderno de atenção e monitoramento da atenção básica, a cobertura da atenção da atenção primária em Salvador, ela é de 45%. Este número aí você pode dar uma olhada, basta pesquisar aí, vocês vão comprovar. E uma cobertura de 45%, ela não atinge a população. Quando eu não atingo a população, eu vou ter o que deveria ser uma atenção primária baseada na promoção da saúde, na educação, em fazer com que este paciente ele frequente as unidades básicas de saúde e a estratégia de saúde da família para que ele faça um trabalho de prevenção de doenças. Quando eu fragilizo isso, eu tenho uma rede que ela vai ficar encharcada. E é exatamente isso. Para você ter noção do que eu estou falando, a cobertura do programa Hiperdia, que envolve hipertensão e diabetes, ela é muito baixa. O número de pessoas que conseguem verificar pressão em postos de saúde é de 11%. 11% da população. Ou seja, eu não consigo atingir as pessoas. Se eu não verifico a pressão dentro da comunidade, minimamente uma pressão, e não tenho um médico para poder verificar dar atenção a essas alterações da pressão arterial desses pacientes, sabe o que vai acontecer? Ele pode ter um risco maior de ter um AVC, que é o conhecido como derrame. Ele vai ter um risco maior de outras doenças que envolvem como doença de base a pressão arterial. Então, ele pode ter um AVC, pode ter uma doença cardíaca. Então, é muito importante que a gente invista na atenção primária. Então, eu vejo hoje, em Salvador, a atenção precisando de socorro. A atenção à saúde precisa de socorro. E a gente precisa que a população enxergue isso. É só você olhar no seu posto de saúde aí do seu bairro, como é que está? Você tem atendimento?
Como é que está o atendimento no posto de saúde do bairro aí? Vamos parar para fazer uma pequena pergunta aí a quem está do outro lado da tela. Como é que está esse posto de saúde? Tem médico? Você consegue marcar rápido as coisas? Um simples preventivo que a mulher vai fazer, e aí falando aí da saúde da mulher, ela não consegue. O exame preventivo, que é o chamado Papa Nicolau, né, conhecido como Papa Nicolau, ele é justamente para poder fazer uma prevenção do risco de câncer de colo uterino. Quando eu não faço esses exames, porque eu não tenho uma adequação de horário, seja como for, eu acabo não combatendo ou prevenindo que isso aconteça na população. Então, qualquer doença, quanto mais precoce é o diagnóstico, melhor é para você fazer o tratamento. Então, se eu não contenho aqui na atenção primária, eu tenho uma atenção secundária e terciária que vai estar encharcada. Então, a atenção à saúde em Salvador, ela está pedindo socorro e ela precisa de pessoas como eu, que sou da área da saúde e com experiência ampla e vasta, né? Em uma saúde no maior hospital público do Norte e Nordeste, por exemplo, né? Eu atuei na direção do Hospital Geral Roberto Santos por 3 anos. E nessa direção do maior hospital público do Norte e Nordeste, a gente viu a necessidade da rede, né? E a gente percebe que muita coisa poderia ter sido paralisada se a gente investisse mais em promoção e prevenção. Candidata, como a sua campanha aborda a questão da inclusão e o apoio à comunidade LGBTQIA+, em Salvador? A minha campanha, ela é da inclusão. E ela não tem uma preferência de gênero, né? Ela não envolve a identidade de gênero, independente da identidade de gênero. A nossa defesa é pela inclusão social. Então, eu tenho aí 2 vertentes. Nós temos o público LGBT, que é um dos maiores vítimas de violência, né? Por uma escolha, uma opção sexual sua, uma identidade de gênero. E ele é a maior vítima de violência, o que é um absurdo, né? Então, a gente tem que ter a liberdade de escolher com quem a gente quer se relacionar. E isso, infelizmente, a sociedade não está preparada e tem uma intolerância. Essa intolerância gera violência estrutural também, porque ele vai buscar um serviço muitas vezes e não consegue atendimento. Então, tenha certeza que eu serei essa voz lá na Câmara de Vereadores. A ideia é que a gente vá trabalhar também com a inclusão, como eu falei. Hoje, Salvador, a gente já tem a lei aí que envolve justamente você fazer a carteira da criança que tem TEA, né, que tem transtorno do espectro autista. Hoje, no Brasil, nós temos 2 milhões de crianças, 2 milhões com diagnóstico de TEA. E na Bahia, são 4.249 crianças com TEA no recenseamento da prefeitura. E eu lhe pergunto a você, você acha mesmo que só são 4.200 e poucas crianças com TEA? Não são. Essas crianças, para poderem ter acesso, né, porque elas acabam recebendo um benefício continuado, para que elas tenham esse benefício continuado e a carteirinha, elas precisam ter um diagnóstico. Elas têm, por lei, prioridade em atendimento com o neuropediatra. Mas pergunte aí para essas mães aí na comunidade, quantas delas teve facilidade para ter atendimento com o neuroped. Eu vou lhe dizer, a grande maioria não tem diagnóstico fechado e não tem a carteira do benefício. Não tendo a carteira do benefício, ela não recebe esse valor. Então é injusto. Como é que eu estou praticando uma inclusão dentro de uma cidade? O recenseamento diz que eu tenho 4.000 e poucas, mas o número de crianças com certeza é muito maior. O número de jovens com certeza é muito maior. E a gente precisa que essas mães, elas tenham onde ir. Se eu pegar aqui meu telefone, o número de pessoas que me perguntam onde é que vai, Daiane, me explica aí. Onde é que eu consigo o neuroped? Você sabe onde é que está atendendo? Qual é a rede que atende? Quem é que está fazendo atendimento? O número é enorme. Por quê? Porque a gente não tem hoje na cidade de Salvador um atendimento garantido para essas mães. Mas eu estarei indo justamente para a Câmara de Vereadores, se assim Deus permitir, a população também entender que seria essa voz lá, justamente para poder defender também a inclusão. Daiane, o que te diferencia dos outros candidatos? O que me diferencia é a experiência.
Eu sou uma candidata preparada, experiente, com currículo muito bom. Gerenciar o maior hospital público do Norte e Nordeste não é para todo mundo, né? Estar de frente com esses problemas no dia a dia e manejá-los não é para todo mundo. Então, colocar pessoas sem experiência, a gente já está cansada disso. A Câmara precisa de renovação. Nós precisamos de pessoas que saibam o que estão falando. A gente precisa de pessoas que estejam lá e que conheçam realmente os problemas da população. Que conheça de perto. Nesses meus 17 anos de experiência, eu digo para você, eu conheço de perto os problemas da população. Eu sei perfeitamente qual é o maior problema de saúde pública que a gente enfrenta. Então, colocar na balança a minha pessoa e outros candidatos, eu lhe digo, o meu diferencial é experiência. O meu diferencial é que eu já estou indo, mas já estou estudando o que mais precisa essa população, justamente para que a gente já entregue alguns projetos. Eu já estou indo com propostas já prontas, justamente para atingir o que mais precisa, que é a população na sua maior necessidade. Eu sou Valdevina Abade dos Santos. Essa é minha filha Indaiane, né? Rosário Abade dos Santos, né? Nome bem grande mesmo que ela tem. É uma mistura de Indaiane com Valdir e com Indaraci, entendeu? É uma mulher guerreira, uma mulher destemida, sempre desde pequena. Ela sempre teve os objetivos dela, assim, muito seguro, né? É tanto que ela eu vinha para casa, eu viajava muito, e quando eu chegava em casa, quem fazia como se diz na gíria do Tabaré, o bule de café era eu, o quente frio, para ela estudar até de madrugada, 2 da manhã, 3 da manhã. Ela nunca parou. Às vezes eu acordava quando eu via ela estava deitada com óculos em cima do livro, estudando, porque ela sabia o que ela queria na vida. Ela viveu em um lugar humilde, né, pobre, né, em Gomadeira, entendeu? Mas ela, aquele cenário todo que ela via lá, sempre ela me dizia: meu pai, eu não vou viver nesse cenário. Eu quero algo mais, entendeu? E esse algo mais é isso aí. Ela estudou, se formou, entendeu? Ajuda um monte de gente, entendeu? É um orgulho para todo mundo que conhece Indaiane, sabe que ela ajuda. Ela ajuda quem ela nunca viu na vida. Às vezes, pessoas que passam, falam assim para mim, olha que eu moro bem distante dela, diz assim para mim: seu Valdir, eu estou com minha esposa precisando de um problema e tal. Eu digo: peraí que eu vou ligar para minha filha, ver se ela consegue te ajudar. E na mesma hora ela se condói com aquela dor daquela pessoa, né? Que transforma em dor dela, né? Naquele momento, né? E atende, traga que eu vou atender, traga que eu vou resolver isso aqui, entendeu? Então é isso que eu tenho dela, é orgulho, entendeu? Hoje ela ingressou na política, né? Que sempre foi um sonho dela, inclusive isso, que ela dizia que ia ser, não é vereadora, ela disse que tem um sonho de ser muito mais, viu? Lá para presidente em diante, viu? Talvez eu não alcance, que eu já estou com 68 anos, mas eu quero viver até 100, para poder ver se eu consigo, né, vê-la, né, como, né, presidente, deputada federal, senadora, uma coisa dessa aí, bem mais alavancada, né, entendeu? É isso que eu tenho para dizer para o público. Vocês têm uma mulher com vocês para o que der e o que vier. Indaiane, entendeu? Eu, como pai, digo a vocês: vote nela que vocês não vão se arrepender, viu? Muito obrigada pela sua participação, mas antes de encerrarmos, nós temos uma última pergunta. Qual é a mensagem final que você gostaria de desejar para os nossos telespectadores? Olha, Ana Beatriz, como mensagem final, eu quero dizer para você, telespectador,
que o voto ele deve ser muito consciente, sabe? Não venda o seu voto por um botijão de gás, não venda seu voto por uma boca de urna que é ilegal, né? Não venda seu voto por 50, 100 reais. Não venda 4 anos da sua vida ainda continuando enfrentando aqueles mesmos problemas de saúde, de posto que não tem ninguém, enfrentando os problemas que você enfrenta, a falta de olhar para essas mulheres, de capacitação, a falta de ter próximo de vocês cursos profissionalizantes. Não venda para pessoas que apenas vão sugar o seu voto naquele dia e não vão fazer nada. Vão aparecer e vão embora. Então, o voto, ele deve ser consciente. O meu recado é que dê na urna um voto consciente. Porque de nada vale 4 anos de desespero. De nada vale 4 anos de você perceber que nada na sua vida mudou. E você pode mudar essa realidade. Você pode mudar essa realidade colocando lá na Câmara de Vereadores pessoas que de fato vá trabalhar, que de fato seja honesta, que isso conta muito, sabe? Eu tenho uma conduta ilibada, honesta. Eu não tenho nada que desabone o meu currículo, que eu tenha algum problema, muito que pelo contrário. Eu sou uma mulher que sempre tive uma conduta muito correta, família, muito amiga, respeitosa e que sempre trabalhou e trabalhou muito. Então, botar na Câmara de Vereadores é colocar pessoas realmente com seu voto consciente e que, de fato, vá trabalhar. Muito obrigada pela sua participação e você que está conosco, cole com a gente e vem saber mais. Clique aqui, se inscreva no canal e compartilhe.